cada pessoa que está aqui. Pai, nós não estamos aqui num lugar informal, nós somos uma família, a sua família. Aqui Jesus está repleto de filhos seus. Eu te peço que o Senhor venha e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Jesus, eu te peço que o Senhor, de maneira gentil e poderosa, leve a nossa mente cativa até o trono da glória, para que nós possamos estar conectados com aquilo que o céu quer fazer. E que nós não venhamos desperdiçar nem um minuto, Jesus, com distrações. Eu dou uma voz de comando a Satanás e a todos os seus demônios, batam em retirada, cessem as suas manobras e as suas investidas, em nome de Jesus. Aquilo que o Espírito Santo começou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. Amém. Amém. Quero que o pessoal da mídia solte um vídeo aqui rapidinho. Canaã, 1952 a.C. Este é o local, meus filhos. Shalom, meu amigo. Eu não conheço essa palavra. É uma coisa que dizemos aqui na minha família. É uma saudação de paz. Não encontrará muito disso aqui, receio. Meu nome é Jacó. Yassib. Yassib, eu ofereceria alguma coisa para beber, mas, como pode ver, acabamos de começar a cavar o nosso poço. Você comprou estas terras dos filhos de Amor? Por apenas 100 moedas de prata. Acredita nisso? Eu acredito nisso sempre que os príncipes destas terras enganam outro estrangeiro. Você amaldiçoará o dia em que pagou essas 100 moedas. Sim. E quanto você acha que seria um preço justo? Nenhuma moeda? Nenhum ouro? Nenhum... Eu tenho 12 filhos trabalhando nas terras. Quando acharmos água, Você nunca encontrará água. Sim, as chuvas recentes podem fazer a terra parecer verdejante, mas o rio subterrâneo passa em volta da montanha, não aqui em cima. É nosso Deus que cuida de nós. Estamos em Canaã. Os deuses não são gentis aqui. Nós não vamos ficar aqui muito tempo. Somos nômades. E o que estão procurando? Uma terra que nosso Deus prometeu ao meu avô, Abraão. Seu avô? Já reparou como os deuses estão sempre nos prometendo coisas, mas nunca vemos acontecer? Às vezes demora gerações. Você que sabe. Então, como se chama esse seu Deus? El Shaddai. Nunca ouvi falar. Poucas pessoas ouviram, mas eu acho que um dia todas ouvirão. Então você não tem casa. Onde está o templo para esse seu Deus? Ele não tem templo. Então como você o cultua? Construímos altares onde estivermos. Você não o carrega com você? Não. Não existem ídolos esculpidos dele. Então ele é invisível? Bom, normalmente. Uma vez ele chegou a quebrar meu quadril. Não. Eu já ouvi o bastante. De todos os deuses que você podia escolher, você escolheu um deus invisível que faz promessas que levam gerações para se concretizarem, que faz você peregrinar para lugares estranhos e quebra o seu quadril. Mas que escolha estranha. Imigrantes. Nós não escolhemos ele. Pai! Ele nos escolheu. Quem que veio aqui no sábado à noite por causa desse Deus aí? Um Deus desconhecido, que faz promessas que levam gerações para se cumprir, que às vezes vai tocar em você e você não vai gostar muito, mas Ele é maravilhoso. Gente, hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem bem rápida, que Deus tem ministrado no meu coração ultimamente. É sobre o que acontece depois que você diz sim para Jesus. O que acontece quando você diz sim para o Espírito Santo. O que acontece quando você diz sim para aquilo que Deus nos comissiona. E eu começo isso com uma constatação, e muitas vezes eu chego nessa constatação, e não é para trazer um fardo a mais, mas é para que nós possamos nos posicionar de uma maneira diferente enquanto geração.
Eu tenho percebido que muitas vezes nós temos medo do desconhecido. Ali você ouve Jacó contando coisas que para um estranho, para uma outra pessoa é loucura. Talvez você esteja vivendo coisas que quando você conta para outra pessoa, a pessoa pensa assim: como é que você acredita nisso? E isso começa a nos paralisar, porque quando nós não conhecemos algo, em vez de nós correr, nós andamos. Em vez de nós andar, nós gatinhamos. E eu tenho percebido que isso acontece tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito natural. O desconhecido, ele tem essa facilidade de muitas vezes nos paralisar, nos amedrontar, nos trazer insegurança. Só que o que a gente não entende é que isso começa a gerar em nós um comportamento. Começa a gerar em nós atitudes que começam a influenciar no nosso destino. E o fato de influenciar nos nossos destinos tem trazido para a nossa geração, e quando eu digo nossa eu me incluo nisso, um status de pessoas que muitas vezes não conseguem chegar onde deveriam. Muitas vezes desistem, são tantas informações e tantas oportunidades que uma hora a gente está fazendo uma coisa, daí outra hora a gente já está fazendo outra. Tem gente que gosta de uma pessoa na segunda e na outra segunda já está gostando de outra, já está orando por outra, ou está orando por outro. Quer entrar no ministério, depois já quer entrar em outro ministério. Uma hora ama a Deus e outra hora já não ama mais. Pede para Deus uma resposta, Deus traz a resposta, mas não é aquilo que o vivente quer ouvir e ele já não gosta mais de Deus. E gente, isso acontece com todo mundo que é ser humano. Se você é um ser humano, acredite, vai acontecer com você. Aconteceu conosco e aconteceu com nossos pais. Mas eu percebo que os nossos pais, por não terem tanta informação, eles precisavam perseverar porque eles tinham poucas opções. Eu preciso dar certo. Pasme vocês, né? Eu não sou tão velho, mas eu não vi a internet durante muitos anos da minha vida. Eu lembro do dia que eu vi um computador a primeira vez. Eu não tive celular por muitos anos. Tem gente que, meu filho já domina o celular. Tem 5 anos. Naquela época, nós tínhamos algumas coisas para fazer. E nós éramos intensos naquelas coisas porque nós não tínhamos muitas distrações. E eu quero convidar você a abrir um pouco a sua visão, sabe, de uma maneira bem ampla, para entender os frutos que nós iremos colher no futuro. Que nós iremos colher no futuro. Se nós continuarmos com essa ideia de não perseverar. A ideia de só fazer através do conhecido. De só se mover por aquilo que me agrada. De só caminhar em uma direção se eu tenho todas as informações. Isso é ruim. Porque eu não sei você. Com você é assim, mas comigo não é. Deus não traz todas as informações para mim. Pelo contrário, na maioria das vezes Ele traz frações de informações. Se Jesus tivesse falado para o Isaac e para a família deles que eles seriam curados, eu tenho certeza que eles teriam passado aqueles 5 anos de uma maneira mais tranquila. Mas eu não sei por que Deus usa esse estilo dele. Mas de uma coisa eu sei. O Espírito Santo também quer gerar em nós um amadurecimento que vem no desconhecido. Nós servimos um Deus desconhecido. Não existe nada esculpido por Ele. Inclusive você vai ler uma passagem na Bíblia em que eles acharam um Deus que eles esculpiram, mas ninguém sabia quem era, não tinha muita forma, não tinha nome. E eles falam que um Deus desconhecido era o Deus que eles adoravam, que não tem forma, tem um nome, que até hoje a teologia tem uma dificuldade de interpretar, de falar. E nós muitas vezes mergulhamos numa religiosidade onde nós acessamos Jesus aqui, mas quando Jesus pede e Ele apresenta o desconhecido para nós, nós temos uma dificuldade de dar espaço.
E muitas vezes nós espiritualizamos isso. Ah, se eu não tenho todas as informações, como é que eu vou ir? Em algumas vezes você precisa ter, mas na maioria delas você não vai ter todas as informações. Você vai ter que ir com medo mesmo. Você vai ter que ir sem todas as respostas mesmo. Você vai ter que orar, orar e orar e orar várias vezes, sem ter algo 100% conhecido dentro de você. Em 2013, eu fui treinado para ser líder de 2013 a 2014. E o meu líder, na época, meu discipulador, ele sempre falava, cara, quando eu sair você vai entrar. Mas eu nunca me via na figura de um líder, ainda mais cuidando de jovens. E naquela época era mais fácil, devia ter uns 100 jovens para a gente cuidar. E eu nunca quis. Eu fui ser líder em 2019 ou 2018, porque daí não tinha mais nenhum líder. Sobrou eu. Não tem tu, vai tu mesmo. E quando eu olho para trás, vejo essas circunstâncias, eu sou obrigado a constatar uma coisa. Eu tinha muito medo do desconhecido. Eu ficava pensando, o que um líder abdica? O que um líder sofre? Eu não estou disposto a isso. Qual é o preço que um líder paga? Eu não estou disposto a isso. Mas eu não estava disposto a dar um passo. Eu não estava disposto a ir a um rumo de algo que eu não sabia o que iria dar. E muitos de vocês, em várias áreas da vida de vocês, não dizem sim para algumas coisas, porque vocês têm medo do desconhecido. Mas eu preciso dizer para vocês que no desconhecido existe um destravar do futuro, que nós só vamos saber quando nós damos esse passo. Isso aconteceu durante anos na minha vida, e a porta do desconhecido bate várias vezes na minha vida. Muitas pessoas me perguntam, William, você quer fazer isso? E eu digo, não quero. Mas por que você não quer? Porque para mim é desconhecido. Eu vou ter que gastar muita energia com isso. Eu vou ter que aprender com isso. Eu não sei se isso vai dar certo. Em algumas áreas da minha vida eu percebi que eu deixei de viver coisas incríveis de Deus. Porque em vez de eu dizer sim, eu disse não. E o não, ele é o conforto. O não te deixa num lugar onde você já sabe onde as coisas estão. O não te deixa num lugar onde não te traz surpresas alguma. O não, ele te deixa numa área de segurança que eu vou até onde eu consigo. E eu tento ver mais um pouco, eu não sei se vocês já dirigiram sobre neblina, mas é horrível. Você vai caminhando e aquilo vai revelando para você menos rápido do que a tua velocidade. Então você fica com muito medo e você começa a andar cada vez mais devagar. Assim é quando a gente caminha ou dirige, pilotando o desconhecido. E isso tem se tornado um comportamento na nossa geração. Nós não sonhamos mais daqui 10 anos. A gente não sonha mais em lá na frente nós sermos alguém importante, porque lá na frente 10 anos é muito desconhecido para mim. Mas Deus plantou uma semente em Jacó que levou gerações para se cumprir, que começou no pai dele. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esteve com o meu avô, esteve com o meu pai, está comigo e estará com o meu filho. Ele esteve com os pais de vocês, está com vocês e estará com os filhos de vocês. Nós precisamos crer nisso. Mas essa mentalidade nossa que acontece de maneira inconsciente. E por que eu digo inconsciente? Porque no mundo de informações eu só faço aquilo quando eu tenho muita informação. Porque para mim é uma burrice eu dar um passo se eu não sei tudo a respeito daquele passo. Mas em áreas da sua vida, meu irmão, você vai dar passos e você não sabe tudo. Ontem nós estávamos falando com um casal e a gente falou para eles bem assim, vocês vão casar e vocês vão descobrir que vocês não se conheciam tanto. E isso é verdade. Tem casais que estão 35 anos casados e eles descobrem que ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para conhecer, muita coisa para se informar ou se atualizar.
Então nós vivemos numa falsa segurança, onde nós falamos que nós tomamos uma decisão porque nós sabemos, mas nós não sabemos nenhuma informação nova. Tudo que vem de informação do desconhecido serve para que nos dê mais certeza, mas a gente não sabe o que vai acontecer quando nós damos o próximo passo. Porque o próximo passo que nós damos a direção a um futuro que está para construir. A única pessoa que sabe isso é a pessoa do Espírito Santo. Então eu pergunto para vocês, por que é que o desconhecido causa tanto medo em nós? Por que é que nós temos tanto medo em dizer sim para algumas coisas que nós podemos consertar? Por que que a nossa geração está com tanto medo de pedir perdão ou assumir o erro? Isso é uma coisa que me indigna. Nos meus aconselhamentos eu falo, meu irmão, eu não tenho a resposta, mas eu tenho um conselho para você. Tenha o coração humilde em dizer sim, e se você errar, volte. Mas se você ainda não sabe quem você é em Cristo, não dê esse passo, porque esse passo não vai te matar. A falta de identidade em Cristo irá. E isso é poderoso, porque isso nos liberta para tomarmos decisões. Às vezes o Espírito Santo já falou com você várias vezes, ei, o fardo do teu líder está muito pesado. Fala para ele que você vai ajudar ele. Fala para ele que você quer ser um líder em treinamento. Mas você pensa assim, eu nunca fui um líder em treinamento. É diferente para mim. E meu irmão, os anos vão passando. A sua idade vai passando. E aquilo que era para você desfrutar, você não vive. Essa semana, a pastora Claudinha falou para eu e a Maressa ir orar num lugar para abençoar a empresa de uma pessoa. E antes de entrar nesse lugar, eu falei para a Maressa, mas por que não falou para o Tiago ir lá? Eu falei, eu não sou pastor, eles vão conversar e vão falar para as outras pessoas, o William e a Maressa foram lá. Quem é o William e a Maressa? Quando a gente fala assim, um pastor foi lá, não importa o nome do pastor. O pastor foi lá. Aí na hora, eu pensei, vamos lá, vamos orar. E gente, para resumir, foi choro de um lado e ranho para o outro, foi um negócio maravilhoso. E Deus operou ali naquele lugar poderosamente. Quando eu saí, o Espírito Santo falou para mim bem assim, é isso que acontece quando você diz sim. É isso que acontece. E na hora, eu juro para vocês, na hora eu vi com os meus próprios olhos, o pastor Tiago e a Manu vivendo aquilo. E Deus falou, William, eu não separei para vocês isso. Eu não separei para o Tiago, eu não separei para a Claudinha, eu separei para quem disse sim. Muitas vezes a gente fica pensando, não, esse é o papel do fulano, então ele tem que fazer. E Jesus está falando bem assim, ei, existe uma cadeira vazia para quem disser sim, não tem nome lá. Não está nominado com o nome de alguém, aquele propósito é para o fulano, não. Aquele propósito é para quem disse sim. Sabe por quê? Porque já chegou a hora de a gente colher, mas são poucos os trabalhadores. E quando eu digo isso, gente, com muito temor no meu coração, não é sobre o reino espiritual, é sobre tudo. É sobre você dizer sim para uma vaga de emprego que você já está há tanto tempo falando, Deus, será que eu tenho que ir? E Deus vai falar, filho, eu conheço teu coração. Se você for para a Bósnia, eu vou estar com você lá. A vaga que eu tenho para você é para os que dizem sim, o propósito é para os que dizem sim. Ei, eu faço o caminho nos desertos. Se não tem água no deserto, eu faço, eu estou com você. Eu crio coisas, eu conserto coisas, eu faço coisas a partir do sim. A partir do sim. Nós precisamos convidar o Espírito Santo para Ele começar a dar força para nós pudermos dizer esses sims. Existe um futuro em todo sim. Mas existem 3 coisas que nos paralisam. Existem 3 sentimentos que nos paralisam. A incerteza, o medo e o desafio. Na incerteza nós damos todas as desculpas que nós podemos dar. Todas. Eu não posso, eu não tenho roupa. Meu irmão, minha irmã, sabe por que você está tanto tempo solteiro? Porque toda vez que chamam você para um rolê, você fala que não vai.
E se você não tiver dinheiro, eu era o cara mais lascado do meu grupo de 3 amigos. Mas a gente era muito sincero, a gente mandava mensagem e falava, quem tem dinheiro hoje? Aí um falava, não, hoje eu pago. Daí a gente já sabia que ia pagar. Ele falava, pode pedir um lanche até R$10. Mas a gente sempre disse sim. Muitas vezes a gente não desfruta de coisas novas porque nós não dizemos sim. Nós damos todas as desculpas porque a incerteza gera um desconforto. No medo eu deixo de confiar em Deus, eu fico paralisado. Porque eu só faço aquilo que me deixa seguro. Tem gente que está orando por alguma pessoa há muito tempo. A pessoa já disse, ela já sabe. Se você quiser namorar comigo, eu namoro com você. Mas elas estão paralisadas, porque ela tem um medo. Será que essa pessoa é a pessoa da minha vida? E gente, é normal você ter esse medo. Mas você só vai descobrir quando você disser sim. Você preenche todos os pré-requisitos, a pessoa tem caráter, é íntegra, serve na igreja. Meu irmão, você já está melhor do que muito casamento. E por que eu digo isso? Porque essas coisas é que a nossa geração vive. Tem medo de aceitar o emprego, tem medo de começar um namoro. E eu não estou dizendo para vocês saírem namorando à torto e direito, não. O que eu estou dizendo para você é que às vezes você precisa se dar uma oportunidade. Às vezes você precisa diminuir a régua do Brad Pitt e pegar o mais ou menos. Ainda bem que foi a minha esposa. Nós precisamos, sabe o que a gente precisa? A gente precisa sim ter compromisso com aquele sim que a gente dá. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum líder, nenhum chefe vai gostar de uma pessoa que uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra, uma hora está feliz, outra hora está triste. Pessoas inconstantes, ninguém gosta disso. Então o que acontece a partir do sim é você ter uma firme convicção e você manter aquilo. Não, eu não vou desanimar, não, eu não vou titubear. Eu sei em quem tenho crido. Tem mulheres que oram 10, 20, 30 anos pela conversão do esposo. Poderiam ter se separado, mas não se separam por quê? Elas pensam, não, eu sei em quem tenho crido. Aquele que começou uma boa obra é fiel para cumprir. Mas hoje nós vivemos uma geração, se não der certo no primeiro ano, vamos terminar, é só um ano de experiência. E nisso, gente, corações têm ficado dilacerados. Propósitos têm sido abortados, porque nós criamos uma cultura de desanimar, de não prosseguir, e nessa cultura nós vamos deixando versões nossas para trás. Você começa um projeto fitness, emagrece 1 quilo e já para. Começa a correr 1 semana e já desiste. Você diz que você vai fazer devocional, faz 1 semana. O meu GA na terça-feira, um cara confessou para mim que ele só faz o devocional segunda e terça, para poder compartilhar no GA na terça e o resto da semana ele não faz. Isso não acontece aqui. Gente, é a nossa geração. Pergunta para o Tiaguinho se o vô dele soubesse que ele não lia a Bíblia todo dia, o que ia acontecer? Não ia almoçar. Nós estamos muito mole, gente. E a culpa não é nossa. Eu quero tirar esse fardo do teu coração. Respira assim, ó. A culpa não é nossa. Mas nós podemos assumir essa culpa quando nós sabemos da informação e continuamos deixando a vida nos levar. A nossa geração tem uma gama de informações que os nossos pais não tiveram, tem uma gama de distrações que os nossos pais não tiveram. O fardo para nós, em muitas vezes, é muito mais difícil. Em alguns lugares é mais facilitado, em outros é muito mais difícil. Mas nós temos o dever de ter uma resposta forte. E é isso que eu quero encorajar você. Nós desistimos também por causa do desafio. Eu não faço porque isso vai requerer de mim um comprometimento muito grande, me privando muito. Eu não sou líder porque é muito difícil a vida do líder, tem que vir nas mentorias, tem que fazer.
o discipulado, tem que fazer o 30 semanas, vida pura. E daí a pessoa desiste até de ser crente. Porque para ser crente nós precisamos viver em santificação. Não que a nossa santificação vá ganhar a salvação, mas nós precisamos dar uma resposta, porque senão aquilo que Jesus fez na cruz foi em vão. Se Jesus morre por nós e a gente vive a nossa vida do mesmo jeito, nós estamos negando aquilo que Ele fez. Porque Jesus nos chama por um compromisso, sede meus imitadores. Nós precisamos dar essa resposta. Essa resposta. Se nós temos incertezas, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz bem assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Esse versículo ele fala que em tempos de incerteza nós podemos buscar a sabedoria de Deus. Então, se você tem incerteza sobre o próximo passo, ore por sabedoria. Se você tem medo, lá em 2 Timóteo 1,7 diz bem assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Este versículo nos afirma que o medo não vem de Deus e nos encoraja a confiar no poder, no amor que Ele nos oferece. Se você, meu amigo, tem parado porque as coisas têm ficado muito desafiadoras, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, vai dizer bem assim: porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então Deus vai te capacitar, meu irmão. Se você quer ser líder, Deus vai te capacitar. Se você precisa orar e interceder mais por outras pessoas, Deus vai te capacitar. Se você precisa orar e você quer que as pessoas sejam curadas, Deus vai te ajudar nisso. Se você quer que o teu caráter seja firmado, Deus vai te ajudar nisso. Você precisa dizer sim. Sim para o quê, William? Sim, Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu não quero ser mais movido por um âmbito onde todo mundo faz aquilo que quer. Eu não quero ser movido por um âmbito onde todo mundo é mediano. Não, eu digo sim. Sim para o quê? Sim para aquilo que existe depois que eu me coloco sobre os teus cuidados, Jesus. É sobre isso. E aí você consegue tomar decisão na sua empresa, na sua faculdade, em amizades, no relacionamento, em ministérios, em chamados. Você consegue dizer sim, porque agora você não tem mais incerteza, agora você não tem medo e agora você não titubia para os desafios. Eu tive que dizer sim várias vezes onde eu não queria e foi a melhor coisa. A melhor coisa. E essa semana só comprovou isso. Há algum tempo eu tenho orado e semana passada eu falei: Deus, será que o Senhor tem ouvido a minha oração? Porque eu tenho orado para pessoas, eu tenho orado para os jovens em específico, para que eles curem outras pessoas. E eu não tenho ouvido testemunhos de cura. Eu tenho orado para que o Senhor desperte dons de discernimento de espírito, mas eu não tenho ouvido testemunhos. Eu tenho orado para que Deus traga palavras proféticas. Eu já falei aqui que eu tenho orado para que Deus gere pessoas que vão escrever livros, escrever músicas, e eu não tenho ouvido isso. Sexta-feira eu fui aconselhar um menino e ele, muito humilde, ele começou a falar sobre as impressões proféticas que o Espírito Santo gerava no coração dele, e ele dizia assim, ele entregava para as pessoas e a pessoa falava assim: cara, faz sentido, faz muito sentido. Por quê? Porque ele disse sim. Porque ele disse sim. E ontem eu tive o prazer de receber um casal maravilhoso na minha casa. E o Senhor ministrou algo muito profundo no meu coração. A gente começou a chorar, foi choro e ranho também ontem, no meio da comida. E eles falaram, a Paola falou que o Marcos Afonso começou a escrever algumas canções. Ele já tem várias canções. E na hora, o Espírito Santo falou para mim bem assim: não pare de orar, porque eu tenho ouvido as suas orações. E na hora eu pensei: não é coincidência. Aí eu falei: posso ouvir? Aí ele: não tenho violão. Daí a Paula falou: não, mas eu tenho gravado aqui. E ele me mostrou aquela canção e eu quero que eles cantem essa canção agora. Mas por quê, gente? Porque nós estamos em família aqui. E em família existe liberdade. Em família existe vulnerabilidade.
Talvez eu vou ouvir alguns cantar e eles cantam meio desafinado. Talvez eu vou ouvir músicas e as músicas nem sejam tão boas. Talvez eu vou ler livros que muitas vezes não são bons e tem até erros de português. Talvez eu vou ouvir testemunhos de pessoas que vão gaguejar o testemunho inteiro. Mas sabe o que eu vou ouvir? E sabe o que Deus vai ouvir? Deus vai ouvir gerações cantando canções que, se essas pessoas não dissessem sim, ninguém iria cantar. Pessoas vão ler livros que, se você não disser sim, as próximas gerações não iriam ler. Gente, não é sobre melodia, não é sobre escrever um best-seller, não é sobre pregar aqui bonito, é sobre o que nós estamos plantando para a próxima geração. E hoje eu estava de manhã no meu quarto, de repente o Espírito Santo me pegou de uma maneira profunda, da qual fazia anos que eu não sentia. Eu comecei a tremer, e quanto mais eu tremia, mais eu chorava. E o Espírito Santo falou para mim bem assim: ei, eu estou fazendo algo na juventude de vocês que ecoará gerações. E naquele momento, meu coração se encheu de esperança. Porque Ele tem ouvido não somente a minha, mas Ele tem ouvido as orações dos líderes, Ele tem ouvido a sua oração. E aquilo que Deus tem feito lá no secreto com você, precisa sair para fora. Precisa sair para fora, você precisa dizer sim. Eu quero convidar vocês para vocês virem até aqui. Eles vão cantar e depois eu quero continuar pregando, mas eu quero que você feche os seus olhos. Acho que a letra vai passar aqui, se você se encorajar a cantar, cante também. Eles vão cantar só uma parte, porque eu tenho que continuar pregando. Mas eu quero que você não se prenda a canções, se prenda àquilo que o Espírito Santo está fazendo nos bastidores. Hoje é Ele, amanhã é você. Hoje é eles apresentando algo, amanhã é você contando para nós que você fez algo. Você disse sim. E talvez o sim que você vai dizer não tenha a ver com o palco, mas você vai falar bem assim: ei, eu vou servir na mídia. A mídia é sempre a escondida, né? Só que a mídia chega, sabe onde? Em quartos com depressão. A mídia chega na prisão. A mídia chega nas mãos de alguém que está pensando em se suicidar. Às vezes o que Deus vai falar, ministrar no seu coração e esperar um sim, não tem palco, não tem aplausos, mas sabe o que tem? Destino e propósito. E é isso que eu quero que vocês olhem nessa canção. É sobre isso. Amém? Posso ofertar se não me adorasse? O que tenho pra dar se não meu coração? Para honrá-lo nasce minha razão de existir. Posso agradar.
Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém. Pode sentar. Lá em Isaías 43, 19 diz bem assim: vejam. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês podem perceber? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus chama um senhor de 75 anos para sair da sua terra para uma terra que ele mostraria. E depois que ele disse sim, milhares e milhares e milhões de pessoas foram alcançadas. Deus encontra um jovem fugindo, se escondendo no meio do deserto, e ele faz uma proposta para ele, de libertar um povo. E depois dele dizer sim, uma nação encontra uma terra que mana leite e mel. Jesus encontra uma mulher desprezada pela sociedade e oferece água viva. E depois que ela diz sim, uma cidade inteira conhece o autor e consumador da nossa fé. Jesus chama jovens de 16 a 20 anos, não oferece muita coisa para os olhos humanos, além dele mesmo. E depois desses jovens dizerem sim, eles mudam o mundo. E 2000 anos depois, nós contamos histórias sobre eles. O Espírito Santo convidou nos Estados Unidos um homem para fazer a maior conferência. Esse homem disse sim. E foi conhecido como um dos maiores avivalistas que já pisou.
Espírito Santo entrou dentro de um quartel e chamou um homem para começar algo na garagem dele. 20 anos depois, você está aqui e eu estou aqui. É isso que acontece quando a gente diz sim. É isso que acontece quando nós dizemos sim para as oportunidades que muitas vezes são simples, muitas vezes são desafiadoras, muitas vezes dão medo. Mas a gente só vai lembrar, sabe de quem? De quem disse sim. A história não conta e não lembra daqueles que disseram não, mas aqueles que disseram sim deixam legados. Eu quero perguntar para você, eu quero orar por você. Existe algo na sua vida nessa noite que você precisa dizer sim? Existe algo que o Espírito Santo está te incomodando há muito tempo e você fala: Deus, eu não tenho todas as respostas, eu tenho medo, é desafiador. O Espírito Santo quer encorajar você hoje a dizer sim. E eu quero orar por vocês. Eu quero orar por todos os sims. Eu quero liberar uma unção aqui nesse lugar que vai ecoar gerações. E a unção não vem de mim, a unção vem daquele que já conhece o seu futuro. Ontem eu falei para Paola, não sei por que eu oro. Aí ela falou para mim algo que pulsou no meu coração. Ele falou: William, às vezes Deus está te encorajando a despertar ministério em pessoas que existe dentro delas, mas elas não têm coragem de dizer sim. Como um diamante, a gente olha uma pedra bruta, mas se a gente começar a lapidar, se a gente começar a dizer sim, lá dentro existe algo poderoso. Eu sei com toda a convicção que existe no meu ser que cada pessoa aqui, não importa a tua limitação, não importa a família que você veio, não importa se teu pai é crente, não importa se a tua mãe é crente, não importa se você sofreu abuso, não importa se você ainda está lutando contra o pecado, ei, você tem um futuro maravilhoso, porque Jesus teceu isso. Jesus teceu isso. E nós vamos continuar orando, meu irmão, até você viver isso. Mas tudo começa a partir do sim. E aqueles corajosos. E eu não vou falar hoje, me perdoe, tá? Eu sei que às vezes a gente tem medo de dizer sim, mas eu quero desafiar os corajosos a virem aqui. Não é para mim ver, é para você mesmo. Porque se você tem coragem de vir aqui e dizer sim, você vai ter coragem de dizer sim na hora que for preciso. Aonde estão? Onde estão as pessoas que vão dizer sim para aquilo que Deus tem chamado elas para viver? E não fala só sobre ministério, fala sobre o mundo secular também. Você precisa dizer sim para a tua faculdade, para aquela faculdade que você não quer fazer. Pode vir mais para frente, deixa as pessoas chegarem até aqui. Eu já estive no lugar onde vocês estão. E durante anos da minha vida, eu tive medo. E gente, sabe por que eu não tenho vergonha de chorar aqui? Sabe por que eu não tenho vergonha de fazer o que eu faço? Sabe por que eu não tenho vergonha de pregar? Porque eu falei: Deus, eu vou fazer da minha vida despertar algo nos jovens para que eles ganhem o tempo que eu não tive. Eu vou, através da minha vida, através do meu testemunho e através da ajuda do Espírito Santo, acelerar caminhos, coisas que eu não tive. Eu demorei 10 anos para receber coisas que nós, e quando eu digo nós, é toda a nossa liderança, vamos liberar para vocês viverem em meses, para vocês viverem em anos, porque uma geração contará sobre a próxima geração os feitos que Deus fez. Não faz sentido vocês levarem tantos anos para viver e desfrutar daquilo que nós demoramos para viver. Ei, Jesus já pagou o preço. Eu quero que você se aposse disso. Eu quero orar com você. E depois eles vão cantar. Eu quero que você cante junto com eles. Mas isso eu quero orar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser abraçar um amigo, abraça. Não importa. Não importa a forma que você vai conduzir isso. E eu peço para vocês, não cantem. Mesmo que você souber ao fundo, não se distraia. É você e Deus. É você e Deus.
É você e Deus. Espírito Santo, existem tantos sims aqui. Existem sims, Jesus, que vão doer até a alma. Eles sabem o que eles estão fazendo agora, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu sei que aqui nesse meio, Jesus, existem pessoas que precisam ser moldadas, transformadas e alcançadas por Ti, de uma maneira poderosa. E eu te peço, Espírito Santo, venha como um fogo. Venha como um fogo agora. Traga convicção. Ei, toda incerteza no coração possa ser transformada pela sabedoria que existe através da pessoa do Espírito Santo. Senhor, comece a colocar no coração dessas pessoas as respostas que elas precisam dar. Comece a trazer recursos, comece a trazer pessoas para ajudar elas na caminhada. Ei, todo espírito de medo, nós damos um comando a você: bata em retirada. Cesse agora. Que todo espírito de medo seja convertido no amor genuíno do Pai, que lança fora todo medo. Se você tem medo de desafio, todo espírito de rejeição agora, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Todo espírito que precisa de aceitação, aprovação dos outros. Ei, Jesus já aprovou você. Dê uma resposta àquilo que Jesus fez. Espírito Santo, nós profetizamos sobre essa geração. O Senhor me disse essa manhã que aquilo que o Senhor está fazendo aqui ecoará gerações. Deus, nós profetizamos aqui, Jesus, pessoas com caráter aprovado para viver aquilo que o Senhor tem para elas. Nós profetizamos aqui que tanto na área espiritual como na área natural deles, o Senhor irá operar poderosamente. Se existem pessoas aqui que têm dificuldade de viver aquilo que o Senhor tem para elas, que hoje elas possam sair daqui convictas, com o coração em chamas. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a liberar isso que está no seu coração. Comece a orar, comece a orar, comece a orar do teu jeito.